Graça e paz, queridos. Graça e paz, amém? Como é que está o seu dia? Está bom? Está abençoado? Amém? Graças a Deus, né, irmãos? Vamos para a nossa tarefa de hoje, irmãos, que é estudar 2 capítulos. Hoje nós vamos estudar o capítulo 15 e depois o capítulo 16 de Isaías. Ore nessa hora mais uma vez. Muito obrigado, meu Deus, bendito é o teu nome. Nós estamos mais uma vez reunidos na tua casa para estudar a palavra. Agora, peço que o teu Espírito Santo venha falar ao nosso coração. Nós carecemos muito de ouvir a tua voz, porque é na tua palavra que nós encontramos poder para a nossa vida diária. Portanto, mais uma vez, te agradecemos e pedimos a tua ajuda em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Vamos então para o capítulo 15, versículo 1 e 3, cada parte, cada porção da palavra, nós vamos estudando separadamente. De início nós vamos encontrar pranto em Ar e Quir, são dois lugares em Moabe, tanto que vai dizer, foi destruída Ar de Quir, e depois vai dizer que foi destruída Quir de Moabe, está vendo? Então Ar e Quir são dois lugares pertencentes a Moabe. Isaías, irmãos, está começando este capítulo 15, falando sobre a destruição desses dois lugares, que eram cidades importantes mesmo de Moabe. Então, não se estava falando de um lugarejo apenas, eram lugares importantes de Moabe. E a destruição desses dois lugares ia causar um luto profundo, porque as pessoas iam chorar e lamentar pelo meio da rua. Meus irmãos, eu não sei se você já viu algum lugar que você conhece sendo destruído. Quem aqui já viu? Acho que não, acho que só eu que vi, né? Alguém já viu um lugar conhecido seu ser destruído? Nunca, né? Eu acho que nem lá onde o Francisco contou a história dele quando ele começou a trabalhar, né, Francisco? Você não conhecia lá, né? Ou conhecia? Não conhecia. Ele chegou e disse que a igreja estava debaixo d'água, né? Enfim, irmãos, obrigado, irmão Anderson. Aqui está dizendo que, esse texto está mostrando para nós que haverá grande choro, grande pranto, porque esses dois lugares seriam destruídos. Quando ele referiu na crise que todo mundo chorava e todo mundo tinha um sentimento e um coração, era todo mundo igual, estrangeiro, turista que estivesse lá. Então, quando eu me deparei com esse texto aqui, essa profecia de Isaías, veja que é uma profecia de dor, só destruição, para quem pense que Deus não faz isso. Por isso que é muito bom a gente vir estudar a Bíblia no domingo, ou melhor, na quinta-feira e no domingo na EBD. Por quê? Porque você começa a aprender que o seu sofrimento, que o meu sofrimento, que o nosso sofrimento e o sofrimento de algumas pessoas, ele tem uma raiz, ele tem um fundamento, ele parte do pecado de Adão. Lá em Adão entrou o pecado no mundo e entrou essas coisas todas, tá, irmão? Todo sofrimento tem sua raiz aí, na humanidade. A culpa não é de Deus, tá bom? A raiz dessas coisas ruins não é Deus, é a humanidade que, através de Adão, escolheu o pecado, escolheu esse lado ruim. Então nós sofremos hoje, né? Então eu sofro quando eu vejo alguém sofrendo. Não sei se você é desse tipo, mas quando eu vejo alguém sofrendo, eu sofro. Desde novinho, desde muito pequeno. Eu sofro se eu ver o outro sofrendo. Eu não queria ser assim não, irmão, porque é chato demais. Quem é assim aí? Eu sofro. Então também que eu não estou sozinho. Outro dia orando, eu falei, Deus, mas é bom a gente sofrer com o outro, mas porque você me pega, me deixa mal, às vezes eu até choro lá para os cantos lá, quando eu vejo alguém sofrendo. Então, esse ato que a gente tem de compaixão, ele vem de Deus, mas o que nos leva a ter compaixão é o sofrimento do outro. E eu queria muito, irmãos, que vocês entendessem, é o assunto que nós estamos querendo deixar claro aqui no livro de Isaías, é que o sofrimento ele tem uma raiz, e ele vem de Deus também, porque se Deus não quisesse, Ele não deixaria ninguém sofrer, mas Ele permite. Por quê? Porque o homem escolheu lá no jardim do Éden o mal, então o mal se alastrou por toda a raça humana e chegou até nós. Então sempre existe essa questão de alguém sofrer e de outro não sofrer, e o pior, sempre existe a questão de alguém fazer o outro sofrer, porque o mundo poderia ser melhor, se todo mundo fosse igual a nós que levantamos a mão aqui, tá? A maioria levantou a mão. Acho que se todo mundo fosse de coração mole e sofresse a dor do outro, o mundo seria infinitamente melhor. Se os nossos líderes em massa
fossem líderes que sentissem essa coisa que é de Deus, o mundo seria melhor, irmão. Eu ia dividir o pão, ia dividir o ovo, ia dividir o arroz, ia ser mais justo. Então, é isso que acontece. Porém, quero deixar claro que Isaías está nos ensinando que Deus está permitindo em todas essas nações que o mal acontece. E Deus chega a dizer, nesse ponto que nós estamos estudando hoje, por exemplo, Deus dizendo aqui que haveria uma destruição enorme, ia causar grande luta e que as pessoas iam sair chorando e lamentando pelas ruas. Eu só te contei a historinha lá de Estados Unidos, porque é um lugar que eu conheci. E eu de cá fiquei arrebentado, fiquei transtornado. O primeiro sentimento foi de gratidão a Deus, porque eu poderia estar lá, era horário de pico. Aquele horário, irmãos, é igual eu falei para vocês, começa às 9 o trabalho. Se eu perdesse o meu trem, eu descia ali, que eu descia faltando 15 para as 9, dali era pertinho para o meu serviço, era a minha estratégia. O outro trem era grandão, eu só andava debaixo do rio, naquele percurso, que é um túnel enorme que atravessa o rio. E ali depois era para cima, era um lugarzinho espaçoso, era trem espaçoso. O outro é aquela minhoquinha de metrô debaixo da terra. E a gente tinha que descer ali. Eu só falei isso para você entender que a dor de ver o outro morrendo, sofrendo, é grande. Então ela ouvia a Deus, obrigado Deus por eu não estar ali naquela hora. Mas agora, tenha misericórdia, Senhor. Ali tem muitas mil pessoas naquele lugar. Muita gente morreu debaixo do trem, irmãos, ali. Debaixo do tano, eu falei errado, soterrado debaixo da linha. Era a pessoa, até subir naquele terceiro piso para sair, muitos ficaram bloqueados. Até que parou tudo e o trem parou de chegar, e aí a coisa, quem estava dentro do trem ficou fora. Bem, só para os irmãos entenderem, tá? Pranto, dor, sofrimento. Depois o versículo 4 vai falar que outros dois lugares, que é Esbom e Eleade, essas duas cidades também são mencionadas. Então o pranto seria generalizado e a destruição era tão completa que agora, esse versículo 4 diz, que até os soldados iam chorar. Oh, me ajuda! Soldado em todo o tempo, eles são mais duros de coração, irmãos. Por quê? Eles lidam com crise, eles lidam com dor. Soldado chega primeiro num acidente. Se o soldado chegar lá e desmaiar porque viu alguém em crise, ou está muito feio, outro tem que vir depressa para fazer o serviço, porque os soldados são preparados para a luta, para esse tipo de situação. Mas aqui está dizendo que a tragédia, a dor seria tão grande, o versículo 4 está dizendo para nós, que até em Esbom e Eleade, eles iam dar gritando, até Jaaz ia ouvir sua voz, e diz, portanto, os armados de Moabe clamam, e a sua alma treme dentro deles. Então, são momentos de luta, de dor, de sofrimento, que Deus estava prevendo para Moabe. Versículos 5 e 8 agora, ele vai mostrar para nós que, na medida em que eles iam fugindo, desses lugares, de Ar, de Ki, de Esbom e de Eleade, à medida que eles iam fugindo, aí o choro e o lamento iam aumentando, mostrando a profundidade do sofrimento do povo. Seria o mesmo que todo mundo corresse daqui, e fosse para Fabriciano, vamos dizer Fabriciano que é mais perto, E aí, ali em Fabriciano, eles iam ver o pranto e o desespero, o sofrimento da gente, e lá também juntavam outras pessoas a prantear, e a chorar, e a sofrer, e então seria um sofrimento assim, na medida que eles iam fugindo, o pranto e o sofrimento até desses lugares ia aumentando. Aí ele vai terminar a profecia do capítulo 15, no versículo 9, mostrando o que, irmãos? Ele vai mostrar uma imagem muito forte, que ele vai dizer que até rios de sangue se veria naquele lugar. Ele vai usar essa imagem muito forte de rio de sangue. Por quê? Porque Deus aqui neste momento está querendo transmitir para o povo a violência e a destruição que aconteceria e chegaria nesse ponto. A terra de Moabe ficaria desolada e até os recursos naturais seriam afetados. As plantações de vinho, de milho, de trigo, tudo seria afetado por causa de tamanha destruição. Bem, e eu quero também nesse ponto aqui, falando de destruição, não deixar os irmãos só pensando na destruição que já passou lá em Moabe, com os assírios, nada disso. Eu queria que você pensasse no fim de todos os tempos, no fim da vida aqui na terra, quando o Senhor for recolher o seu povo para viver eternamente com Ele. A Bíblia também não fala de uma grande destruição, irmãos? Uma grande destruição geral, mundo inteiro. Todo mundo pensa que é uma guerra mundial e tal, já tiveram duas, Enfim, eu queria muito que os irmãos focassem que nos fins dos tempos não será diferente também não.
próprio Senhor Jesus diz em Mateus 24, que naqueles tempos, né, aconteceriam muitas coisas, dores, guerras, rumores de guerra, né, falta de amor e muita coisa, pragas. Então a gente não pode, irmãos, nunca desfocar o olho de que esse Deus tão bom, Deus maravilhoso, Deus que hoje cuida de você, Deus que te socorre, Deus que está do teu lado, tem nos dado um tempo muito bom para a gente viver hoje, livre dessas coisas, mas que a previsão futura é de que vai acontecer. A Bíblia diz que a iniquidade do homem chegará num nível tão grande, e nós entendemos que não será diferente dos tempos antigos. Eu já falei para os irmãos, né? Eu tenho uma teoria comigo, bíblica, que me mostra que quando a medida de pecado, de iniquidade da terra chega no topo e fica insuportável para Deus, Ele manda socorro, livra os seus e destrói o resto. Essa é a minha teoria. Então, o próximo evento para mim antes da vinda do Senhor será isso. Será a iniquidade chegar num nível que o Senhor ia recolher os deles, né? Jesus voltaria, recolhia os deles, e aí o resto que ficasse ia pagar, né, por suas iniquidades. Olha que é sempre assim. Para e pensa para você ver. Como foi nos tempos de Noé? Por que Deus mandou o dilúvio? Por quê? O que estava acontecendo na terra que Deus resolveu destruir tudo? O que estava acontecendo? Quem lembra? Pecado, irmão, não é? A iniquidade, o pecado ficou tão grande que Deus olhou e chamou Noé, fez uma aliança com ele, né? Falou, Noé, faz assim e tal, constrói a arca, porque a iniquidade chegou tão grande que eu me arrependi. Deus fala assim, eu me arrependi de ter colocado o homem sobre a terra e vou acabar com tudo. E entra na arca, Noé, leva os animais contigo, e Noé cumpriu o que Deus mandou. O que Deus fez? Iniquidade chegou tão alta que ele olhou, ele verificou, ele bolou um plano de salvação, salvou os que estavam na arca e destruiu todo mundo. Olha bem que o padrão é mesmo. Agora olha lá também em Sodoma e Gomorra, não é? Sodoma e Gomorra, ele enviou aqueles anjos para verificar se era mesmo daquele jeito que tinha chegado diante dele, estava chegando diante dele acusações sérias. Como é que uma acusação séria chegaria diante de Deus? Oração, irmãos. Por isso que a oração é poderosa. Se nós como crentes começássemos a levar diante de Deus a iniquidade do nosso Brasil, ó Senhor, tem misericórdia do nosso Brasil, mas Senhor, como a violência tem crescido, é isso que a gente fez, e Patinga estava morrendo de gente todo dia, 2, 3, 4, aqui nós começamos a orar, e eu de minha casa também orando, Deus, olha a violência na minha cidade, tenha misericórdia, para com isso. Chegou diante de Deus a iniquidade de Sodoma e Gomorra. O que Sodoma e Gomorra, o que Deus fez? Mandou aqueles anjos ir lá e olharem. Os anjos olharam e era verdade, o que ele fez? Livrou alguém quem? Ló e a família dele, sempre como Noé, livrou quem estava na arca. Agora Deus livra a família de Ló, dá o socorro, o anjo sai puxando eles saem, e só quando Ló estava fora do perímetro da cidade, é que Deus começou a destruição. Isso implica em a gente entender que a destruição, irmãos, ela faz parte do processo, mas a destruição não vem só porque Deus é ruim, a luta não vem na sua vida só porque você é ruim, ou porque eu sou ruim, a luta vem na nossa vida por causa de uma raiz de pecado, e às vezes as escolhas que a gente faz, não é? Um bom exemplo da escolha que a gente faz é Ló, por exemplo. Por que Ló estava em Sodoma e Gomorra? Quem estuda a Bíblia sabe que mais atrás, ele teve uma briga feia, né, com Abraão, e aí Abraão, um homem de Deus, em vez de levar na justiça, né, entre aspas, Abraão é um homem de Deus, ele virava e falava assim, ok, escolhe para onde você quer ir. Você escolher para o norte, eu vou para o sul. Se escolher para o leste, eu vou para o oeste. Olha bem, mas ele não quis nem escolher. Aí ele vai e olha, Ló olha e vê que a terra era fértil, a terra boa, era isso e aquilo, eu quero ir para lá. Abraão tranquilo, então vai para lá, porque eu vou para o outro lado. Então, para vocês verem como é que as coisas de Deus, o bom e o ruim é separado, aquele que vai ser destruído do que não é. E Ló foi exatamente para Sodoma e Gomorra. Isso tem implicações tremendas e lições. Uma delas é, cuidado com as tuas escolhas. Eu preguei isso aqui um dia. Ló olhou pelos olhos humanos e viu, aquela terra é boa, era produtiva, era cheia de vales, e olhou para cá, cheia de pedra, terra ruim, eu vou para lá. Então a maioria de nós, irmãos, toma as decisões nesse nível. Não vem com onda que nem não. Quando você vai comprar, você vai vender, você vai negociar,
você vai casar, você vai fazer um punhado de coisa, você só faz a análise lógica, inteligente. É a que ele fez, melhor terra, mais produtiva, e Abraão concordou, então vai para lá. O Abraão foi para o lado que a terra era ruim. Porém, irmãos, aquele emprego dos sonhos, presta atenção, aquele emprego dos sonhos, aquela proposta dos sonhos, aquela coisa maravilhosa, aquele namoro dos sonhos, aquele casamento dos sonhos, pode ser uma encrenca na tua vida. Sim, isso é real. Deus não vê como o homem vê, a Bíblia diz. O homem vê o exterior, Deus vê o interior. Então isso é um exemplo, irmão, é um exemplo de quando você for fazer algo, penda, né? Tem essa tendência para buscar de Deus o melhor, porque Deus pode falar assim, não vai para aquele lugar não, aquele emprego bom lá vai te danar todo, pô, vem para esse aqui que está parecendo que é ruim. Deus pode fazer isso. Outro exemplo muito claro de que o caminho de Deus é perfeito e é melhor do que o do homem, é o fato de quando, depois que o povo de Israel viveu bem lá no Egito, que eles foram expulsos de lá, Deus mandou eles passar pelo caminho mais difícil, irmãos. Eles foram pelo caminho do Mar Vermelho. Eles não entraram pelo mar, eles entraram por lá. Se você olhar no mapa, aquele mar ele não vai para cima, pelo caminho que eles foram. Mas Deus manda, vai pelo mar, e eles foram. Por que Deus escolheu o caminho do mar? Para Deus operar milagre, abrir o mar, fazer milagres lá na frente e levar o povo para a terra prometida. Então o caminho de Deus nem sempre é o caminho mais curto, nem sempre é o caminho mais tranquilo aos olhos, mais suave, às vezes é um caminho mais árduo. Então se você está sofrendo hoje, eu queria que você voltasse os olhos para Deus. Pode ser que você está no caminho de Deus, no caminho certo. É o árduo, é o melhor, porque talvez o árduo vai te manter ali de joelho, na presença do Senhor, na casa de Deus, na igreja, orando, buscando, enquanto o caminho bom talvez vai te afastar. Deus vê essas coisas. Então assim Deus fez, e o povo lá na frente foi muito abençoado. Então, queridos, eu quero muito que você entenda isso, nesse ponto que a gente está, parece que nós estamos vendo só Deus destruindo, mas Deus, Ele tem um caminho que nós temos que passar por ele, dependendo das nossas escolhas. Eu trouxe Ló para a história, é só para te dizer, que Ló acabou caindo na cidade de Sodoma e Gomorra, a cidade que seria destruída. E Ló só foi livre daquela cidade por causa da intercessão de um homem, quem lembra? Por causa de Abraão. Abraão orou e falou, mas Senhor, só vai destruir um lugar se tiver tanto? Se lá tiver um justo, Deus falou, não vou, e foi lá, não vou falar os números aqui para não errar, mas se tiver 50, se tiver até que Deus falou, já sei o que você está querendo dizer. Deus entendeu, ele estava falando, Deus só vai destruir, e aí aquilo ele estava falando de Ló, e Deus então mandou o anjo lá, salva aquele Ló, ainda falou mais, enquanto você não sair daqui, Deus não vai poder destruir o lugar. Então, é assim que funciona, irmãos, a vida, é assim que funciona os planos de Deus. Às vezes você escolhe morar em Sodoma. O que eu quero dizer? Está sofrendo hoje? Você está sofrendo hoje? Dá uma olhadinha, talvez você escolheu morar em Sodoma. Você não vai ser destruído nesse sofrimento seu, mas você escolheu morar em Sodoma. Pode ser, né, irmãos? Amém, querido? Está entendendo? Né? Pode ser, e aí você vai ter que sofrer um pouquinho, até que o anjo te tire de Sodoma, e a coisa vai andar. Tá bom, queridos? Mas é só uma maneira da gente compreender o porquê do sofrimento. Eu acho que eu fiz uma pregação aqui na igreja, se eu não estiver enganado, mas só que a gente não anda filmando mais, né? Mas se eu não estiver enganado, eu fiz uma pregação, mais ou menos baseada nisso. Por que existe sofrimento no mundo se Deus é tão bom? Né? É um questionamento. Por que tanta violência, tanta maldade, tanta gente morrendo, tanta fome? Irmão, quando eu vejo as pessoas em algumas regiões do mundo passando fome, e nós aqui reclamando às vezes da comida que tem gente lá comendo lixo, literalmente lixo, tem lugares, que não longe, não precisa ir longe não, no próprio Brasil, gente comendo lixo, irmão, comendo tipo de carne que a gente não comeria jamais, mas as pessoas têm que comer porque é o que tem. Nós aqui temos um salzinho, temos um alho, a gente tempera a comida, ainda reclama, e tem gente que come aquilo lá, mata o animal lá e joga que tem assa, não tem nem sal para colocar e vai comendo quando acha, né? Tem umas regiões da África que eles comem rato, misericórdia, né, queridos? Então assim, é para a gente começar a ter um novo olhar sobre o nosso sofrimento, a nossa dor, né? Fiz uma pregação também há um tempo atrás, muitos anos atrás, falando sobre o meu direito de sofrer, aqui nessa igreja. Por que meu direito de sofrer? Porque a gente precisa entender que o sofrimento muitas vezes é um processo, é necessário às vezes, né? Às vezes Deus tem aquilo para nós, então é meu direito de sofrer. Por que meu direito de sofrer? Porque a maioria das pessoas sabe orar para Deus tirar o sofrimento. A gente quando amadurece, a gente compreende, opa, meu tempo, deixa eu
passar por esse vale, né? Deixa eu passar por essa situação. Isso é para me moldar, para me ensinar a amar, me ensinar a perdoar, para me ensinar a tratar melhor meu próximo, é para eu liberar perdão. Deixa eu sofrer, é meu momento de liberar perdão, né? Isso tudo Deus trabalha em nós, é meu momento de reparar meus erros. Lembra? Também teve uma outra pregação aqui que eu falei, que a gente tem uns pontos na nossa vida que a gente não pode esquecer nunca. Tem uns pontos na nossa vida que são a raiz do nosso sofrimento, a gente não pode esquecer, porque a gente precisa voltar lá naquele ponto e reajustar as coisas e seguir dali curado, né? Tem que seguir curado, ferida tem que ser curada, amém, queridos? Né? Tem que ser curada. Então isso tudo faz parte, e é o que nós estamos vendo, né, quando o profeta vai falar dessas instruções. Depois no capítulo 16, nós vamos ver, né, dentro do capítulo 16, nós vamos ver que vai acontecer aí um pedido de refúgio. Nós vamos ver que vai falar: enviai cordeiros ao governante da terra de Selá, no deserto, até o monte da filha de Sião. Esse enviar um cordeiro é uma alusão a oferecer um presente pela paz. É uma figura. Você enviar um cordeiro para um amigo, enviar um cordeiro para alguém naqueles tempos, era uma simbolização de uma amizade ou de um presente amoroso, né, muito amoroso. Não era um veneno, era uma comida nobre, uma comida até santa para o povo, que a gente entende que para o povo de Israel, o cordeiro sacrificado era algo tremendo, era algo maravilhoso. Então, aqui há um convite para que os moabitas buscassem refúgio em Sião, sugerindo que a justiça e a misericórdia de Deus estão presentes lá em Jerusalém, ou seja, envia presente e depois vão para Sião, para vocês poderem ali se refugiarem. É um convite à reconciliação e ao reconhecimento da autoridade de Deus, né? Se em Sião, se na cidade de Deus existe refúgio, aqui está dizendo então, em outras palavras, vão para lá, porque é lá que a gente vai encontrar refúgio. Um texto que diz muito claro sobre isso, é um salmo dos filhos de Coré, que era uma canção cantada, que é o Salmo 46, que fala de um lugar seguro, de um refúgio, de uma cidade fortificada, um lugar onde não chegaria destruição alguma, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, olha bem, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, os montes se transportem por meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio, olha bem, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Olha bem, Deus está no meio dela. Dela quem? No meio da cidade, no meio das moradas do Altíssimo. Então ela não será abalada. Deus vai ajudá-la ao romper da manhã. Está falando de Sião, da cidade de Deus, o lugar da habitação de Deus. Ou seja, podem atacar a cidade e o lugar de Deus, onde Deus habita. Vai ser só atacada, porque Deus vai ajudá-la a romper da manhã, e ela não será abalada. Então aqui a gente vê esse convite, esse chamado, né, para se refugiar em Sião. O que nós poderíamos chamar de Sião? Sião é a presença de Deus, irmão. Sião é o lugar da presença de Deus, é o lugar da morada de Deus. Deus não mora num lugar específico aqui na terra, Deus não mora nem aqui, nem na igreja lá, mas Deus, irmãos, habita no meio daqueles que buscam a Ele. A palavra diz que quando estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou ali. Então Deus não tem um endereço, tá, irmão? Se alguém falar, vem para a minha igreja que Deus está aqui, vai não, que é mentira. Deus não tem um endereço aqui nessa terra não, mas Deus habita onde tem 2 ou 3. Por isso que eu pedi hoje, nosso irmão aqui, está brincando com ele, me abandona não, eu preciso de você, se você não estiver aqui eu estou roubado. Por quê? Porque eu preciso de 2, eu preciso pelo menos de 2 ou de 3, porque a palavra de Deus diz, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio de vós. Amém, queridos? Então por isso que é importante, e aqui a gente vê esse chamado, esse convite, né, à reconciliação. Depois, nós vamos ver no versículo 4, 5, do capítulo 16, uma breve descrição do reinado do Messias. Aí neste ponto, Isaías vai fazer uma breve pausa, para dizer que em Sião, lugar que Moabe deveria procurar refúgio, receberia o reinado do Messias que viria da linhagem de Davi. Isso é uma profecia mais do que clara, quando no 4, 5 vai falar, no 5 vai dizer, um trono se firmará em amor, e sobre ele, no tabernáculo de Davi, se assentará com fidelidade para que julgue, busque juízo e se apresse a fazer justiça. Depois, mais para frente, versículos 6 e 10,
nós vamos ver outra vez, aí depois da pausa que ele faz do versículo 4 e 5, para falar do reinado do Messias, o reinado de justiça, de paz, agora ele vai falar de desolação outra vez. Isaías descreve novamente a desolação de Moabe, destacando que como a agricultura seria afetada, as plantações de uva seriam destruídas, e a alegria na época das colheitas se transformaria em tristeza. Eu vivi um momento, enquanto a gente trabalhava lá em Pedra Dourada, é uma região de plantação de café. Então é o seguinte, irmão, na época da colheita do café, menino, eu sei o que é essa alegria da colheita que fala aqui. Era uma alegria geral, todo mundo da cidade tinha emprego, ônibus e mais ônibus, pegando gente, quem quisesse ir para colher café, mas isso só na época da colheita do café. Depois da colheita do café, a cidade praticamente parava, mas na época da colheita é uma alegria, era uma vida naquela cidade, durante todos os anos que eu trabalhei lá, e via, a época de abundância, de recurso, e aqui está dizendo então, né, falando que até a colheita seria prejudicada, né, as plantações, a agricultura, tudo seria prejudicado. Do versículo 6 ao 10, nós encontramos esta triste realidade. E aí, por fim, versículo 11 a 14, vai encerrar o capítulo com uma declaração de que dentro de 3 anos, olha bem, 3 anos, Moabe seria destruída e a sua glória ia desaparecer. Isso reafirma o que? A seriedade da profecia e a certeza do juízo de Deus. Oh, que bênção! Irmão, a coisa mais maravilhosa deste mundo é quando o crente reconhece Deus como Deus soberano, como o rei, e que ele há de julgar todos os habitantes dessa terra. Amém, queridos? Amém? Todos serão julgados, e esse texto está deixando claro, e Deus aqui dá até um tempo, ele fala assim, no versículo 14, agora porém diz o Senhor, dentro de 3 anos, tais como os anos assalariados, será sem valor a glória de Moabe, toda a sua grande multidão e o seu restante será pouco e fraco. Irmãos, Deus é determinante. Então assim, vamos nos alegrar em Deus, irmão. Viva bem o teu dia de hoje, glorifica a Deus, viva na presença dEle, mas eu quero que você viva também certo. Deus vai julgar o mundo. Amém, queridos? O mundo e os que nele habitam, né? Então Deus vai julgar. E a gente precisa crer num Deus poderoso, irmãos, um Deus que julga, um Deus que ama, que perdoa e está aqui hoje para nos perdoar e nos ajudar, né, em todas as nossas dificuldades. Mas você precisa tomar uma decisão, tá? Siga com Deus, porque o juízo será severo para aqueles que não estão com Deus. Esta é a grande verdade. O juízo de Deus será severo para aqueles que não estão com Ele. Para concluir, nós vimos que os capítulos 15 e 16 juntos, eles formam uma narrativa profética que mostra a destruição de Moabe, mas que também é um convite para buscar refúgio e misericórdia em Sião. Deus não é um Deus que só vira para você e fala assim, você está em pecado, você vai morrer. Não, Deus faz as duas coisas, você está em pecado, você vai morrer, mas volte-se para mim, reconcilia-te com Deus, que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém, queridos? Deus mete o pau, mas Ele também tem um bálsamo. A palavra de vida eterna, de salvação, irmãos, o Evangelho ele é incompleto, se ele só te denunciar o teu pecado. Se o Evangelho só falar que você está pecado, se o Evangelho só falar, você é adulto, você é mentiroso, você é viciado, você é enganador, se o Evangelho fizer só isso, ele está incompleto, porque o Evangelho é como um espelho. Você quando começa a olhar para o Evangelho de Senhor Jesus Cristo, você começa a ver que você está todo podre, todo errado, mas ao mesmo tempo que Ele te mostra que está todo errado, Ele te mostra o caminho. Não é assim que a palavra diz? Eis que vos proponho o bem e a vida, o mal e a morte. Escolhe, pois, o bem para que vivas. Deus mostra o bem e o mal, o caminho da vida e da morte, e te fala, escolhe a vida para você viver, porque Deus não tem prazer, irmãos, na morte do ímpio. Amém, queridos? Ezequiel diz assim, se eu não estiver enganado, Ezequiel 18, vai dizer para nós que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ezequiel 18 ou 28, se eu não estiver enganado, né? Então segue a palavra, segue a nossa conclusão, dizendo que as imagens de tristeza, de desolação, mostram a seriedade do juízo de Deus, mas também a inclusão do convite para buscar refúgio
aponta para a esperança e para a reconciliação e redenção. Hoje nós não vivemos o tempo do juízo, não. Vivemos o tempo da esperança, da chamada para reconciliação. Então hoje é o tempo de acertar a vida com Deus, de reconciliar. Há quanto tempo, pastor, esse tempo vai durar? Não sei, vai durar o tempo da sua vida. Se Deus te der mais 100 anos, é 100 anos que Ele está te dando para você reconciliar com Ele. Se Deus te dá mais 1 hora, 2, 10, 20, é o tempo que Deus está te dando para reconciliar com Ele. Enquanto você estiver com o pé nessa terra, Deus está te chamando, reconcilia-te. Amém, queridos? Reconciliai-vos, pois, com Deus. Esse é o grande convite do livro de Isaías nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Bendito Deus, mais uma vez nós te exaltamos, te glorificamos. Obrigado porque o Senhor nos deu hinos maravilhosos para cantar a Ti. Nos deu uma palavra maravilhosa que acabamos de ler e meditar. Agora queremos correr para Ti, meu Deus, queremos correr para Deus. Queremos reconciliar o nosso coração com o Senhor, porque em Ti a vida, a esperança, a proteção. As profecias que vimos de destruição, meu Deus, mostram para nós que o Senhor visita a iniquidade. Ao seu tempo o Senhor visita a iniquidade com juízo. Por isso é preciso buscar de Ti a justificação. A Bíblia diz, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então nós queremos nesta hora buscar a Cristo e receber Cristo no nosso coração, porque Ele é nossa justificativa, a nossa justificação. Receba a nossa gratidão, leva-nos em paz, dê-nos um ótimo dia, uma semana abençoada, é o que nós te pedimos, agradecidos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito